Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, eu possuo a unção de Josué, unção de força, unção de coragem e unção de conquistas. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Aqui em Judas, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja que fé é um assunto necessário, tão necessário, que aqui nós vemos Judas falando, eu fui levado a exortar vocês, a escrever para vocês sobre a fé. Você pode dizer assim, mas a fé, falar sobre fé, lembrar sobre fé, a coisa mais fácil que tem para uma pessoa, acredite se você quiser, esquecer, é esquecer da fé. Por isso que aqui, assim como Judas, nós com toda diligência temos escrito, temos falado, temos pregado, temos lembrado, temos cobrado, temos exortado você a viver pela fé. Você quer saber a fé de uma pessoa? Olha para os hábitos dela, os rituais dela, que ela costuma fazer. Não o que ela faz de vez em quando, mas o que ela costuma fazer. E tem gente que é exatamente pelos hábitos que você vê que fé não é o estilo dela. Vai dizer por quê? Porque a Bíblia diz que não há fé verdadeira se essa fé ela não entregar o que, gente? Obras. Então, tem cristãos que, na verdade, não estão entregando, e não é entregando para a igreja, você entrega na igreja. Você entrega a pessoas. Você entrega em pessoas. Mas quando a gente está praticando a fé, nós estamos fazendo para Deus. Mesmo que não seja Ele o beneficiado. Até porque, não há uma obra de fé que nós possamos praticar que Deus seja beneficiado. Algumas nós somos beneficiados imediatamente, porque temos atitudes em que a resposta ela é imediata, você já vê ali um resultado, você vê algo já acontecendo, mas também há obras de fé, há atitudes de fé, há decisões de fé que você, naquele momento, ou mesmo tempos depois, você não ganha nada. Mas aí você ganha uma coisa que Abraão ganhou quando ele creu em Deus, que é créditos. E nós não podemos deixar que nenhuma oportunidade de crédito com Deus passe. Aqui em Tiago 2, versículo 14, está escrito assim: De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém?
Então, aqui não está falando de salvar o seu familiar, não, viu? Aqui está falando de salvar você mesmo. Porque tem gente que às vezes ouve, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que eu vejo que é difícil alguém superar. Pode ser que tenha algum obreiro aí que tenha escala, uma boa escala, vou chamar assim, né? Mas é difícil alguém me superar em quantidade de cultos. Eu digo que eu estou ouvindo a palavra. Porque quando eu estou pregando, eu também estou ouvindo, certo? E quando eu não estou pregando, está tendo um culto, eu estou ouvindo o culto também. Então, é difícil alguém ali que participe, que ouça, vamos dizer assim, mais cultos do que eu. E eu vejo às vezes, né, o quanto que a gente é tentado nessa área da fé. De, às vezes, estar ouvindo uma palavra, e, aliás, eu sempre prego isso, inclusive. Isso é uma coisa que eu prego muito porque eu sei que acontece comigo, né? Então, pelo menos vem até mim. E é uma luta que eu tenho que manter. Eu não posso deixar de lutar por isso. Ainda mais na minha posição de quem prega, de quem atende, de quem aconselha. Muitas vezes uma palavra igual começa essa. Ela vem, a pessoa ela já pode começar a entender errado a palavra já desde o início e manter o entendimento errado. Como aqui eu falei, às vezes acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se você entende assim, mas o meu familiar não, está falando da própria pessoa. E tem palavras que, às vezes, não é difícil você já começar ela pensando alguém que está se encaixando naquela palavra, alguém que você conhece que tem, né, aquelas características que está dizendo. Não. Sempre nós devemos. Pode ser a palavra que já começa assim, exortando, igual Judas ali. Às vezes a gente começou ouvindo sobre fé agora há pouco, e você, não, minha fé está em dia. Minha fé vai ficar em dia. Porque toda palavra que vem para trabalhar, vem para melhorar, vem para fazer a minha fé crescer. Até porque, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, que bom que eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então, realmente, a minha fé está sendo trabalhada. Então, não adianta eu pensar alguém, não adianta eu imaginar alguém, por mais que essa palavra pareça ser a roupa que veste, né, o número certo, que tenha a aparência, a cor, o molde de alguém. Eu sou o bem-aventurado que a estou ouvindo. E eu devo ser ainda mais bem-aventurado recebendo essa palavra e praticando ela. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Não tem. Não adianta eu falar, olha, está acontecendo tal coisa. E assim, a Bíblia está deixando claro aqui que essa pessoa tem condições. E alguns vão dizer assim, não, mas não está sobrando. Não tem que estar sobrando, você tem que ter condição. Não precisa ter muita condição. Tem gente, inclusive, que não chega a muita condição, porque a condição que tem nunca foi colocada diante do Senhor para Ele multiplicar. Nunca foi colocada. Deus coloca a pessoa em situações, o coração dela arde quando
ela está vivenciando algumas coisas ali, arde como arder no coração daqueles dois lá no caminho de Emaús, e ela sabe, olha, eu posso aqui plantar uma semente, eu posso fazer algo aqui, mas não faz. Por quê? Porque ela não crê. Diferente do que aquela viúva de Sarepta fez. Lembra da viúva de Sarepta? O Elias chegou lá em Sidom, quer dizer, não era a terra onde o Deus vivo, o Deus Altíssimo, era o Deus cultuado, servido, adorado por aquelas pessoas. Aquela mulher lá está num plano derrotista de morte. O plano de morrer. Como nós vamos morrer? Eu e meu filho vamos comer uma última refeição. Vamos aqui fazer, eu estou pegando alguns gravetos, não estou pegando lenha, eu estou pegando gravetos. Tudo já vai narrando a situação que ela estava. Vou pegar alguns gravetos, né? Vou pegar a água e vamos comer o último bolo que eu posso fazer com o que eu tenho, o último suprimento que eu tenho, e depois nós vamos morrer, porque não vai ter comida mesmo. Né? Não tem, a terra está numa crise violenta, e nós vamos comer a última refeição e morrer. Esse é o plano. Aí vem um homem que para aquela mulher ficou claro, aquilo foi, alguma coisa aconteceu que aquela mulher soube que aquele homem era um homem de Deus. Por isso que a gente não pode, quando Deus nos dá uma direção para fazer algo, para tomar uma decisão que não é comum para nós, assumir algo, fazer uma coisa. Elias saiu lá de onde ele estava e foi lá para Sidom, não tinha nada a ver, como a bispa ainda usou a expressão, né? Foi o senso de humor de Deus, porque Sidom era a terra de quem, gente? Jezabel. Lembra? Aquela que ameaçou ele, aquela que, né, tudo menos Deus, né? E Elias foi mandado para lá. E Elias não foi mandado, né, para ser sustentado. Elias foi mandado para sustentar. Isso é uma coisa maravilhosa, porque ele creu. E fé move fé. Por que ele creu? Primeiro, que ele foi. Segundo, que ele chegou, a mulher contou a história para ele, né? Aquilo atentou contra a fé dele, porque Deus me mandou aqui, e Deus disse quem que era a pessoa que ia sustentar ele. Vai lá que você vai ser sustentado por uma mulher. Ele chegou e Deus é essa aí. Quando ele fala para a mulher ir buscar para ele o primeiro pão, a mulher conta a história de vida dela. A mulher não falou assim, olha, eu tenho uma despensa cheia, olha que bom que você veio, né? Porque, olha, eu tenho tanta coisa, né? Eu nem sabia com quem eu ia dividir tanta coisa que eu tinha, né? Tenho uma despensa cheia, tenho ali uma assistência na minha casa que está assim, sobrando, estou perdendo coisas. Não. Ela disse, eu tenho só um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouquinho menos ainda de azeite numa botija. Eu ia fazer a última refeição para mim e para o meu filho. Comermos e em seguida morrermos, porque não ia ter o que fazer depois. Ele disse, a fé que aquele homem, ele não deixou passar, ele disse assim, faça conforme você disse, mas faça primeiro para mim. Aquela mulher, diga, creu. Ela creu. Como que ela creu? Como que ela creu? Ela fez. Não adiantaria nada ela ser aquele primeiro filho da parábola de Jesus.
Ô, pai, eu vou sim trabalhar com você na vinha amanhã cedo. Eu vou, ó, pai, eu vou, tá? Conta comigo, vou estar lá. Amanhã, que horas? 7, né? Pode me esperar. Não foi. Aquela mulher foi lá e fez. Ela pegou e ela agiu a fé dela como o homem de Deus lhe tinha falado. Tanto que ela disse, juro pelo Senhor, o teu Deus. Quer dizer, ela viu que aquele homem era um homem de Deus. E aqui a gente precisa pegar algo já. Eu não posso mais, se eu quero viver uma vida de resultados, e resultados são gerados pela fé, eu não posso ser mais aquela pessoa que eu vejo uma oportunidade de Deus para mim, eu vejo um portal aberto para mim e eu não faço nada. Eu vejo um portal para eu entrar, eu vejo uma atitude para eu tomar, eu vejo algo que Deus está requerendo de mim, um sacrifício, e eu fico, não, depois eu vejo, eu vou pensar, quando tiver tudo encaixadinho, quando tiver tudo perfeito, eu ajo. Não, Deus está falando comigo, Deus está me dando uma direção, Deus está colocando aqui, diante de mim uma oportunidade. E veja, muitas vezes nós somos pegos num momento como daquela mulher. Aquela mulher não foi preparada, a preparação para ela foi o quê, gente? Qual foi a preparação para ela? Vamos ver quem pegou o Espírito. Qual foi a preparação para aquela mulher? A palavra. Mas ninguém preparou ela para receber aquela palavra, preparou? Se prepara, porque vai vir uma palavra. Não, ela ouviu a palavra foi a preparação. E o ingrediente foi a fé dela. Ela pegou e, amém. E ela não falou amém, ela fez de acordo com o que ele tinha dito. E por isso, ela que seria sustentada, e foi espiritualmente, se tornou uma coluna do ministério do Elias. Isso aqui é para nós. Quantas pessoas Deus pode estar chamando agora para serem colunas, que hoje, agora, de repente não tem condição de ser coluna nem da vida. Aquela mulher tinha condição de ser coluna da vida dela? Vamos dimensionar a coluna que aquela mulher era pelo fogo que ela ia fazer. O fogo dela não era um fogo de lenha, não era um fogo de tora, era um fogo aqui, Mas ela não foi esse tipo de coluna para a obra de Deus. Foi? Não, ela foi a coluna. Ela sustentou aquele homem de Deus que não tinha se curvado. Assim aprovou o Senhor. E eu fico pensando, nessa segunda-feira, quantas pessoas que podem estar na condição da viúva, que começaram o mês de junho pensando, até coçando a cabeça, aquela coceirinha de quem não sabe o que fazer. Tem um lugar que você coça ali, geralmente, que você está denotando, não sei o que fazer. Quantas pessoas que podem estar exatamente na condição dessa viúva, já fizeram planos de aperto, planos de escassez, planos de finalizações de coisas que não tem jeito, não, vou ter que fechar essa empresa, vou ter que parar com isso aqui, vou ter que, isso aqui agora eu vou ter que mudar. E vem o Senhor e fala assim, você vai fazer isso, você vai dar um passo na minha direção. Você achou que você ia perder, que ia acabar, que você ia fazer a última refeição? Não, na verdade, você vai ser uma coluna. Você vai ser uma coluna. E como aquela mulher foi uma coluna da obra de Deus. Só que para isso, entre o plano daquela mulher e o plano de Deus, existia aquela mulher.
E o plano de Deus prevaleceu para ela, porque ela colocou o único ingrediente que Deus quer que nós coloquemos nessa receita: a fé. Ela foi lá e obedeceu. Ela não olhou para o momento dela, ela não olhou para a condição dela, ela não alimentou o temor que ela vinha alimentando. Até porque tem uma frase que a bispa usa muito e que a gente precisa lembrar de vez em quando. O medo é criativo. De repente você chega aqui hoje, nessa manhã, com uma criatividade assim terrível. Não é incrível não, terrível, porque pelo medo você já está indo longe no que vai perder, no que vai sofrer, no que vai parar na sua vida. E Deus está te dando uma palavra de fé. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Aqui ele estava dizendo, né, o Tiago, não tem esse negócio de alguém dizer assim, eu tenho fé, você tem obras. Ele estava dizendo assim, você só mostra a sua fé pelas obras. Quer dizer, se alguém vier para mim com teoria e dizer assim, não a minha fé é tal, ele já quebra o argumento da pessoa e vai dizer assim, eu vou te mostrar a minha fé pelas obras, porque não tem outra maneira de eu mostrar a minha fé para você. Não tem uma forma de eu mostrar para você minha fé se não for por obras, senão eu não estou mostrando, eu estou discursando, né? Eu estou pregando. E tem as pregações da fé. E tem as pregações que é um discurso. Então, por exemplo, eu falar o que eu estou falando para você, eu tenho que crer que isso vai se cumprir na sua vida. Mas não adianta eu crer para a sua vida e quando chega na minha vez, aí Deus fala, agora prega para o seu vale de ossos secos e eu não prego. Está entendendo? Porque a fé, a fé que é mostrada por palavras é o que você está falando diante do seu vale. Tanto que o Senhor perguntou, poderão viver? E ele responde, tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre esses ossos. E ele fez o quê? Profetizou. Por que ele profetizou? Porque ele creu. Quantas vezes que cada um já ouviu essa palavra e o que Deus estava falando com cada um era, profetiza sobre aquele vale teu. Profetiza sobre aqueles ossos secos que estão num lugar. Né? O que são os teus ossos? O que é que está morto? O que já passou do tempo? O que não tem mais proveito nenhum? O que não serve mais para nada para você, mas você precisa, você tem necessidade? Que não tem vida, não tem jeito, não tem uma boa forma. Aí quantas vezes que é isso que Deus está falando com a pessoa? E o que ela tem que fazer? Ela tem que crer que as palavras dela, conforme Deus falou, vai gerar vida, vai destravar coisas, vai desamarrar situações. Não adianta, é o que Tiago falou. Você quer mostrar a sua fé para mim? Eu te mostrarei a minha pelas obras, porque a única maneira que tem de eu mostrar a fé é pelas obras. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quer dizer, falar de Deus não está demonstrando fé. Não, mas eu estou falando que eu creio em Deus. Dá na mesma. Ele estava quebrando esse argumento aqui, dizendo, até os demônios. Os demônios não falam, eles creem nisso, verdadeiramente, eles creem.
mas são demônios. Quer dizer, sem uma pessoa agir, sem ela colocar algo que ela tem direção, e uma direção espiritual, como eu estou mostrando para você, a do Ezequiel, que levou ele a falar, porque o que Deus mandou ele fazer foi falar, profetizar. Recebeu uma direção igual a da viúva de Sarepta, com quase nada, e pegou o quase nada dela e dividiu, era para ser dividido em 2, foi dividido em 3, e feita ainda de uma forma diferente do que ela planejou. Alguém que tinha quase nada, ela pode ter sido ali bombardeada, como cada um de nós somos, quando temos uma direção, e ela pode ter, por que não foi em alguém que é rico? Por que não foi numa padaria? Quer comer pão? Vai na padaria. Deus não podia ter mandado lá no seu Manuel ali, né? E, puxa vida, está cheia a prateleira ali, ó. Que Deus é esse? Mandou esse marmanjo aí para uma senhora, uma viúva, uma mulher ali miserável, estou pobre, estou quase morrendo. O diabo que está por trás disso. Essas sugestões de que eu não vou conseguir, de que eu não posso, de que eu não sou a pessoa certa para isso, de que por meu intermédio isso nunca vai ficar bom, tem tanta gente melhor que eu para fazer isso, tem tanta gente que podia estar no meu lugar, que ia fazer melhor do que eu, que ia entregar melhor do que eu, que ia ter mais do que eu, que ia fazer de uma maneira que ia ficar perfeita, eu não. Se eu creio, eu jogo tudo isso por terra, eu pego a minha parte e eu faço a minha parte. Isso é fé. Porque com a fé você dissipa esses pensamentos. Quer dizer, como se fossem ali impedimentos, você sai cortando eles. Esse aqui é o meu chamado, isso aqui é a palavra que Deus tem para mim. É igual Pedro. Pedro não ficou perguntando para todo mundo no barco, e aí, vamos comigo? O que vocês acham? Será que vai estar firme a água? Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para eu ir pelas águas, que eu vou. Venha, Pedro. Pegou e saiu do barco e pisou, firme. Ele pegou a palavra. E é isso que a palavra está dizendo para você. Você pode não ter outras coisas, você tem a palavra? Pega a palavra e age pela palavra. Quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. De repente, agora, você está aqui sentado, reverentemente, ouvindo a palavra e está recebendo uma direção. Daqui a pouco você tem que ter ação. Que é o conjunto que não fecha, a conta que não fecha na vida de alguns. Por que tem gente que fala, que pergunta, que questiona? Eu estou vindo à igreja, mas minha vida não está mudando. Veja, tem gente que tem fé para vir até a igreja. E a pessoa senta, ouve a palavra, participa do culto, mas ela não tem fé para fazer o que Deus está falando para ela na igreja. Então, ela teve fé para ir até um ponto. E aí, é o que... Quer ver? Eu vou completar aqui, aí eu termino o raciocínio. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Quando isso? Lá no começo. É ou não é? A Bíblia diz que quando Deus falou algo com ele, Deus falou algo com ele, que ele creu no que o Senhor falou, então aquilo lhe foi creditado como justiça. Amém? Aquilo foi suficiente? Aquela fé, até aquele momento, ó Senhor, porque até aqui eu criei. Ó,
até aqui eu cheguei. Saí lá, né, de Arão, onde eu estava, acomodado, onde meu pai se acomodou, eu também me acomodei. Lá o Senhor mandou sair, eu saí. Aí depois, né, não foi naquele momento que ele creu e aquilo lhe foi acreditado como justiça, foi depois, quando o Senhor apareceu para ele, falou assim, não temas, eu sou o teu escudo. Quer dizer, ali não teve nada, não teve um evento, né? Por que a Bíblia diz que aquilo lhe foi acreditado como justiça? Porque não teve um evento até o momento que Deus falou com Abraão e a Bíblia diz que ele creu. Foi depois que ele foi oferecer os animais lá, desde boi até a pombinha, e aí as aves de rapina vieram, né? Ele teve de enxotar e o Senhor deu aquela visão a ele. Mas antes disso, ele creu e a Bíblia diz, e isso lhe foi acreditado como justiça. Por quê? Porque o que Deus falou com ele, ele acreditou. Só que o Abraão não ficou ali, ele não parou ali, ele não parou de crer ali. Vamos continuar. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas por ter a fé, né? Que ele está falando, não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim, como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Um corpo sem fôlego, sem espírito, ele não tem mais vida, não é mais uma pessoa. É apenas um corpo. Não vai mais levantar, não vai falar, não vai se mover, não vai sair dali, não vai levantar literalmente, não vai levantar uma pena. Voltando no Abraão, quando Deus falou isso com ele chegou até ali, ele creu. Aquilo lhe foi acreditado como justiça. Mas depois daquilo, ele teve vários desafios, e depois o maior deles, que quando ele já tinha o filho dele, quando Deus tinha dado o filho dele, ele já tinha se apegado ao filho dele, Isaque, o filho dele tinha crescido, né, tomado um determinado tamanho, era um garoto já, quer dizer, ele não era um bebê, não era recém-nascido, vamos ver se vai sobreviver, né? Já tinha um tamanho. O Senhor diz assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e me ofereça em holocausto. O que o Abraão faz? Ele obedece. Que é o que está faltando algumas pessoas fazerem. E aí eu associo isso a você ter crido, recebido palavras, ter te trazido até um ponto. Mas de repente ficou nisso. E aí quer que apenas o ato de vir à igreja sirva no lugar de toda a fé que você tem que praticar. É como se o Abraão tivesse ido até aquele momento e quando Deus falasse com ele, pega o seu filho, o seu único filho, e me ofereça em holocausto, ele tivesse dito assim, não, Senhor, mas eu já estou onde eu devia estar, eu já criei no Senhor, eu cheguei até aqui. Não adianta você querer convencer Deus, nós não convencemos Deus, nós agradamos Deus. Está entendendo? Quer dizer, não há um argumento, não há uma conversa, não há o meu jeito de resolver as coisas que Deus receba em lugar do que Ele quer. Quando Deus quis o filho do Abraão, Ele quis o Abraão. Quando Deus fala algo para você, de uma mudança, de um rompimento, de uma liberalidade, de uma generosidade, de um arrependimento, Ele está querendo você. Quando Deus fala para você dar um passo de fé, não é Ele que vai ser beneficiado, é você. Quando Ele pediu Isaque, quem ganhou? O Abraão pagou, o Abraão deu a Deus, o Abraão manifestou a fé dele. E é o que o Tiago está falando aqui. Não adiantaria, como eu digo para você, não adianta vir à igreja e Deus te dá uma palavra, Deus dá para você ali uma direção e você, não, mas eu já vim à igreja. Ou seja, eu quero que Deus receba o fato, e é um fato, é uma atitude,
mas é uma atitude incompleta quando você já tem uma direção completa para seguir, para fazer, para realizar, para cumprir. E alguns não estão cumprindo. É aquela discussão lá que alguém quis ter com o Tiago. Não, mas eu creio em Deus, eu falo de Deus, eu sei versículos, eu tenho uma fé. E Tiago disse, tenta mostrar para mim a sua fé falando que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que obras Deus está falando e não é de agora com você? Que é para você fazer, que é para você agir, que é para você decidir. Não ficar esperando, né? A fé não espera as coisas acontecerem. A fé faz as coisas acontecerem. O Abraão não esperou o filho dele tomar uma decisão de se oferecer a Deus. O Abraão ofereceu o filho dele a Deus. Pronto. Não. Eu vou oferecer. Deus falou comigo. Tem gente que teve direção de Deus para algo e está esperando alguém fazer aquilo. Tem gente que ouviu de Deus para parar com algo e está esperando aquilo parar sozinho. Tem gente que foi tocado, o coração da pessoa já ardeu, queimou, balançou, chacoalhou, trepidou. Faz isso, meu filho. Ah, não, mas eu estou esperando. Não, mas Deus vai mostrar, Deus vai confirmar. Quando Deus falou faz, a confirmação dele foi o faz. Está entendendo? Igual a viúva. Se aquela mulher pegasse, quer saber? Quando eu tiver mais condições, eu tiver melhor estruturada, esse é um pensamento aqui. Quando eu tiver melhor estruturada, aí eu ajudo o Senhor. É ou não é? O pensamento de alguns. Quando tiver melhor estruturado, aí eu faço isso aí. Será que ela chegaria no melhor estruturada? Chegaria? Não. Sabe por quê? Porque quando Deus manda agir e você espera, você não está praticando a fé, você está sendo incrédulo. E Deus está dizendo assim, pega o que você recebeu de direção e faça. Como aqui ele ainda termina, né? A prostituta Raabe é outro exemplo. Ela foi declarada justa. Você já pensou quantas pessoas, de uma índole, de uma fama, de uma reputação ilibada, que poderiam ter feito o que a Raabe fez? Mas está o nome delas aqui? Está o nome de Raabe, que a Bíblia não omitiu que ela era antes uma prostituta. Por quê? Porque ela teve uma direção para favorecer o povo de Deus, e ela correu risco de morte. Não foi assim? Correu risco de morte. Não foi assim. A fé sempre vai te levar a passar por cima dos riscos, a correr os riscos. E eu não estou dizendo para você pegar essa palavra e sair daqui fazendo bobagem. Deixa eu ver uma coisa que tem um risco que eu vou fazer. Não. Quando você tem uma direção de Deus e tem riscos, fica com a direção de Deus e passa pelos riscos. Quando você não tem uma direção de Deus e tem riscos, respeita os riscos, senão você está tentando a Deus. Foi o que Jesus falou para o diabo. Foi ou não foi? Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que você dará ordem aos seus anjos e eles te sustentarão com as mãos para que você não tropece com os teus pés em nenhuma pedra. Não foi isso? Jesus, mas por que eu vou fazer isso? É como se ele dissesse, Deus não mandou fazer isso. Quem está mandando? O diabo. Não vou fazer, porque também está escrito, não tentarás ao Senhor, o seu Deus. Então não é uma palavra de emoção,
é uma palavra de direção. Se Deus tocou seu coração, está te mostrando algo, colocou algo no seu coração para você fazer, para você agir, para você romper, para você decidir, e talvez estava aí esperando, reunindo, estava querendo reunir tudo que eu quero, quando isso aqui estiver certinho, quando isso aqui estiver bom, quando isso aqui estiver pronto, não. A minha prontidão é a minha fé para agir. Porque para Deus não adianta falar de fé, falar, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu tenho tanta fé, Senhor, eu tenho tanta fé. Ainda ontem eu falei isso para uma pessoa, olha, eu moro numa cidade, eu não consigo chegar aqui no horário do culto de domingo, é o único dia que eu posso vir, tal, sabe, eu orei tanto a Deus, para Deus me mostrar uma igreja, para Deus abrir uma porta para mim, olha, eu era de um lugar e assim, enfim. Só que eu não estou conseguindo vir e tal. Eu falei, vem outro horário. Não tem o ônibus que volta depois. Muda para cá, não dá, porque eu cuido e tal. Enfim, todas as situações. O pessoal, então, eu acho que eu vou ter que ir. Eu falei, peraí. Você está me contando uma história tão forte, que Deus te respondeu, que Deus mudou coisas, que Deus fez isso. Eu falei, vamos orar agora para Deus mudar o horário e te favorecer. Mudar o horário do ônibus, mudar a rota, mudar isso. Ele veio na certeza que ia falar assim, amém, vou te abençoar, então, tudo bem, então vai para outro lugar. Eu falei, fala para mim, o senhor quer ir para outra igreja? Ele falou, não, eu não quero, mas não tem jeito. Eu falei, vamos orar para Deus mudar essa rota, para Deus te dar uma condição. Ele parou, ficou olhando assim. Eu falei, o que o senhor esperava que eu ia falar? Para então, fica lá na sua casa, assista só pela internet. Eu falei, não, o senhor não quer? Quero, então vamos orar. É para isso que a gente vai se unir, para quebrar algo que está estabelecido. Se Deus favoreceu até aqui, eu vou contar com o que Deus fez até aqui. E a Bíblia diz que o Deus que é fiel, ele vai cumprir a obra completa. Ele, então tá bom, então vamos. Eu falei, isso aí. Às vezes está faltando isso aqui, divisão que a palavra traz para a sua vida, para que algo tão grande aconteça, para que algo tão poderoso aconteça. Abraão, Deus dava a palavra, ele entrava com a parte dele, a fé. E é o que Deus quer que cada um de nós façamos hoje. Não que a gente fale de fé, não que a gente escreva de fé, mas que a gente mostre a fé, como Tiago disse, praticando obras, obedecendo direções, entregando para Deus o que Ele já disse que deve ser entregue, tendo atitudes de mudança, seja para parar com coisas, seja para estabelecer coisas, para que assim como Abraão viu a glória de Deus, para que assim como Raabe viu a glória de Deus, que cada um de nós também veja, que prove e que viva segundo aquilo que Ele prometeu. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Do que Deus está falando com você? Deus não está falando de Abraão, Deus não está falando de Raabe, Deus não está falando da viúva, Deus está falando de algo com você. De algo que você pode ver, de algo que você sabe, e que deve entregar, deve fazer, deve mudar, deve dar a Deus. Deve colocar diante do Senhor. Algo que você deve romper aí com paradigmas mentais de pensar, não, é até aqui, é assim mesmo, não deixa desse jeito, e fazer, não, eu vou fazer agora. Eu vou fazer, eu vou dar a Deus, eu vou entregar ao Senhor. Eu vou tomar essa decisão aqui, vou dar condições de Deus me honrar. Vou dar condições de Deus me abençoar.
de Deus fazer na minha vida. Do que é que Deus está falando? E que não pode mais ficar na teoria, ficar apenas na oração. A gente ora, a gente pede para Deus: Senhor, se você não está aí ainda entendendo, Senhor, me revela. Senhor, me faz perceber. Mas a palavra deixou bem claro que a fé, ela deve ser útil. A fé deve ser completa. E a fé completa é a fé que tem obras. É a fé que leva você a fazer, é a fé que leva você a romper, é a fé que leva você a desprender, é a fé que leva você a iniciar algo que até então não tinha iniciado, porque estava esperando a perfeição, porque estava esperando a unanimidade, todo mundo do lado, junto, apoiando, né? Porque estava esperando o dia perfeito, a hora perfeita, o momento perfeito, a condição perfeita. E Deus está dizendo: você já tem o que você precisa. Não é fácil, não é a atitude, a decisão mais fácil do mundo, mas você já tem o que você precisa. Então faça. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, aqui, meu Deus, estão as pessoas que creram até esse ponto, que creram para sair da sua casa, para sair da cama quente, meu Deus, que creram, meu Deus, para levantar cedo, para virem à tua casa, para ouvirem a tua palavra, meu Deus, para receberem direção do Senhor. E eu peço, meu Deus, que aqui não tenha essas pessoas que apenas chegaram até aqui, mas as pessoas que vão chegar, meu Deus, onde tem de chegar, as pessoas que vão fazer o que tem que fazer, as pessoas que vão romper como tem que romper, as pessoas, meu Deus, que vão quebrar paradigmas, padrões, que vão quebrar, meu Deus, limitações que até então aceitavam sobre sua vida, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E aquele que crê no Senhor, aquele que se voltar para o Senhor, vai ver o Senhor, meu Deus, se voltando para si, com poder, com resposta. Aquele, meu Deus, que se voltar para o Senhor, obedecendo a tua palavra, como Abraão, como a viúva de Sarepta, como a prostituta Raabe, vai ver o Senhor cuidando, vai ver o Senhor suprindo, vai ver o Senhor protegendo, vai ver o Senhor guardando a família. O Abraão entregou ao Senhor o filho dele, e foi o Senhor quem manteve o filho dele, toda a posteridade dele. Aquela viúva correu o risco de morrer por conta daqueles espias, e o Senhor guardou ela e toda a casa dela, de tudo que viria a acontecer com todo o povo dela, e sem contar aquela viúva, Senhor, aquela mulher que já tinha um plano de fazer a última refeição, e quando veio o homem de Deus com uma nova direção para ela, a palavra do Senhor, porque ele disse: assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Ela creu no que ele falou, ela creu no que o Senhor falou, e por isso ela foi lá e obedeceu, ela agiu, ela não hesitou, ela saiu dali para fazer. E eu oro agora, Senhor, para que toda hesitação, todo temor, todo medo que ainda está impedindo essa pessoa de tomar decisões, de romper, meu Deus, com a fé dela, que caia por terra nesse momento. Se há um espírito dominando ela pela mente, trazendo, meu Deus, uma criatividade que só o medo pode trazer,
ela pensando e temendo o pior, situações, meu Deus, se intensificarem, pessoas se levantarem, situações complicarem. Eu declaro agora que caia por terra cada uma dessas situações, essas imaginações malignas, esses temores, que caiam por terra, e que ela, meu Deus, dê o passo de fé que ela deve dar, que ela tenha, meu Deus, e dê a resposta de fé que ela deve dar, que ela tenha a postura de fé que ela tem que ter, que ela tenha um ato de fé, meu Deus, que o Senhor espera dela, que não seja apenas, meu Deus, esse ato, o de ter vindo à tua casa. Eu te agradeço por ele, eu peço que assim o Senhor conserve e mantenha essa pessoa ouvindo a tua palavra, porque é pela tua palavra que vem a fé, mas é pela fé, meu Deus, que vem milagres, é por obras de fé, por atitudes de fé, por decisões de fé. E eu declaro que essa pessoa beba desse espírito de fé, para praticar a fé, meu Deus, e ver a tua glória na vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor levante, meu Deus, por obras, por passos de fé, que o Senhor levante ali a 15 aqui no nosso meio, que o Senhor levante colunas, como aquela mulher foi uma coluna, que de não ter nem para ela e para o filho, meu Deus, para o próximo dia, aquele era o último dia, a última refeição, o Senhor levantou ela como coluna da tua obra. E eu declaro hoje, meu Deus, profeticamente, que pessoas sejam levantadas, meu Deus, como colunas da tua obra, colunas da tua casa, por atos e passos de fé, meu Deus, que vem do Espírito Santo para elas fazerem decisões a serem tomadas. Levanta, meu Deus, pessoas para fazerem a diferença nessa sociedade perdida, corrompida, que hajam pela fé, que tomem decisões por fé, em sua casa, no seu trabalho, com aquilo que foi confiado nas suas mãos, que não tema ameaças, que não tenha medo da injustiça, mas que faça, meu Deus, a tua vontade, que faça prevalecer a palavra do Senhor. E eu abençoo cada um. Levanta, meu Deus, pessoas grandes, com projetos grandes, meu Deus, porque essa pessoa podia até se ver como uma minúscula, uma pequena, mas o Senhor, meu Deus, está levantando hoje pessoas grandiosas, pessoas que vão assumir, meu Pai, a dianteira, que vão assumir, meu Pai, projetos, que vão realizar proezas com a ajuda do Senhor. E eu declaro, meu Pai, que essa atitude de fé, que esse passo de fé, que esse comportamento de fé credencie essa pessoa para ser, meu Deus, essa, meu Pai, idealizadora, essa autora, essa cabeça, meu Deus, de projetos grandiosos, de realizar, meu Pai, proezas em nome do Senhor, de fazer a diferença nesse mundo. Abençoa, meu Deus, as mãos dela, que onde ela tocar as mãos, meu Deus, que ela veja a diferença. Dê, meu Pai, na mente dela, coloca na mente dela essa sabedoria, essa visão, para ela realizar proezas. Levanta ela, meu Deus, para projetos grandiosos do tamanho do Senhor, algo como só o Senhor pode realizar na vida de uma pessoa, que ela realize, que ela faça, que ela esteja nessa condição, e que a tua glória seja vista. Eu declaro unção, meu Deus, sobre a vida do teu povo, unção de prosperidade, que pessoas, meu Deus, que não tinham a menor condição de pagar uma coisa pequena, meu Deus, que saiam, meu Pai, dessa reunião, desse culto, prontas para fazerem proezas financeiras, apenas por terem dado ouvidos à tua palavra, e por terem dado, meu Deus, uma prova de fé, um ato de fé, para o Senhor poder levantar e sustentar, para o Senhor poder, meu Deus, usar como coluna, como usou a viúva de Sarepta. Eu declaro a tua unção e a tua bênção, eu concordo, meu Deus, com cada oração, eu estendo as minhas mãos e daqui a pouco, meu Deus, vou concordar com cada uma, vou declarar sobre cada uma a unção do Senhor,
e que assim seja, que assim aconteça, e que por meio, meu Deus, da tua unção derramada, por meio, meu Deus, do poder dessa palavra, que pessoas, meu Deus, realizem proezas, que façam coisas que não fizeram, que vivam, meu Deus, projetos que não viveram, é o que eu declaro e assim eu creio, em nome de Jesus, amém, amém e amém.